Maria Homem, trabalho com psicanálise. Vim aqui responder, embora de maneira brevíssima, uma pergunta que vira e mexe entra aqui na nossa roda. Por que estudar Freud hoje? Porque simplesmente há pelo menos 100 anos não tem como compreender o humano e suas complexidades, tanto em termos individuais quanto coletivos, sem levar em conta a ideia de inconsciente e todas as formações do inconsciente, que é como ele se desvela ou revela ou se apresenta, né? Sonhos, lapsos, xistes, sintomas, humor, amor, apaixonamento, ódio, conflito, corpo, adoecimento, criação, sublimação. É isso. Uma pergunta também que sempre aparece é a seguinte: e a pulsão? Que palavra estranha, que coisa é essa? Eu concordo que é uma palavra que não estava muito na língua portuguesa e nenhuma outra, tanto que tem muito debate sobre como traduzir tribe, né? Mas tem algo a ver com esse movimento, ó, o impulso primordial, né? É a força que te faz mover. Com o nome de pulsão, com o nome de grande motor, com o nome, enfim, a história do pensamento humano há muitos séculos, talvez milênios, se debruce sobre esse mistério, que afinal é o que nos move, como é que a gente está vivo, como é que a gente pode ir em direção ao outro, ao objeto, ao mundo. Gostaria de ouvir um pouco sobre a neurose, né? É interessante porque a gente sempre quer saber mais daquilo que é diferente, daquilo que a gente diz, meu Deus, o que é a loucura, o que é a perversão, o que é essa coisa tão estranha a mim, pobre normoneurótico, normal, né? A norma é a neurose, é por hora o mais comum, embora a nossa loucura ela dê umas flertadas aí, mas a gente teria interesse em ver a alteridade. Então é interessante essa pergunta porque ela vai focar em algo do que vai circular em torno da falta de um certo jeito, com um certo recurso de saber e recalcar, saber e recalcar, como dentro de uma fantasmática triangular edípica. A neurose tem a ver com isso. Dialética, falo, falta e esquemas de recalque, que é a operação central da neurose. Tem aqui várias perguntas sobre 2 textos básicos e que sim, são muito atuais nos dias de hoje. O mal-estar na civilização, além do princípio do prazer. Não por acaso são pilares da própria teoria freudiana sobre a segunda tópica, a segunda fórmula de conceituação de lugares do aparelho psíquico, né? Id, eu, supra-eu, com sua circulação pulsional além do princípio do prazer, né? Que é busca do prazer, fuga do desprazer. O Freud vai se deparar com uma coisa muito curiosa, que é a gente parece ter um prazer no desprazer. Eu vou colocar dessa maneira para dizer do amor, da compulsão à repetição. Conceito-chave que até Lacan ia colocar como um dos conceitos fundamentais da psicanálise, Seminário 11, né? E o outro texto é Mal-estar na civilização ou Mal-estar na cultura,
o velho embate entre Eros, pulsões de vida, Thanatos, pulsão de morte, que é justamente a repetição. A inércia fica aqui pulsando no mesmo lugar. E fugindo do movimento, fugindo da verdade, só para complicar um pouco o debate. Tem uma questão aqui super interessante sobre a relação entre Freud e Foucault. Maria, você poderia falar sobre a sexualidade segundo Freud e comparar com a história da sexualidade em Foucault? Sim, isso é assim, um campo vasto, fora que tem os 4 volumes da história da sexualidade, o Lacan vai um pouco tecer um diálogo com o Foucault, né? Retomando os ensaios, os 3 ensaios do Freud sobre a sexualidade, tem inúmeros trabalhos sobre isso, inúmeras teses que não vão caber aqui no nosso tempo, merece um curso inteiro e a gente não vai se furtar isso. Eu vou agradecer essa sugestão, mas agora eu vou deixar só 3 pedacinhos assim, chave, né? Pontos-chave do debate. E é o primeiro, um conceito belíssimo que o Foucault recortou na história da sexualidade, que é o cuidado de si e a ideia, né? Epimeleia ratu, é a ideia de você se olhar, se escutar, se cuidar, é um princípio ético fundamental para o homem antigo, que dialoga com a psicanálise, com o seu próprio, como o nome diz, né? A análise da psique, da alma e de você se colocar num divã, se colocar, como diria Sócrates, sob exame. Você vê o que pulsa, isso é uma posição ética. E a sexualidade perverso-polimorfa nas crianças? Sim, bem-vindo ao conceito freudiano, só que eu vou separar, porque a pulsão ela é acéfala e perverso-polimorfa, ou seja, a própria maneira do impulso acontecer, a ideia de como é que você vem, como é que brota? Essa pergunta, né, gente? Essa pergunta é sensacional. Qual a fonte do impulso? Qual é a origem da vida? Em última instância é isso. O que pulsa e como pulsa? Como diz Freud, de forma acéfala, não dirigida. Ela é muito coligada ao id, ao inconsciente, fora de um eu, fora de uma matriz egóica, organizadora, racional. Ela é perverso polimorfa em que sentido? No sentido mais interessante dessa ideia, que é justamente de você poder ir para todo lado, para todas as formas. Não tem objeto a priori, não tem unidade objetal. Pode ser o dedo, pode ser a palma da mão, pode ser o dorso da mão, o punho, o bico do seio, o nariz. Freud tem aquele texto belíssimo que ele vai dizer do fetichista com o brilho no nariz. Então, o traço. O conceito do traço é um conceito incrível para pensar em fetiche, pulsão, perverso polimorfo. E é assim que a gente estrutura as nossas identificações. O inconsciente tem camadas? O inconsciente tem muitas camadas, né? O Freud desenhou, lembra? Primeira tópica, primeira teoria topológica, lugares, topos, né? Topoi, lugares. Então, lembra aquela metáfora freudiana clássica, o iceberg, sua ponta, consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, a gente hoje poderia se dar, vamos dizer assim,
um direito poético de imaginar os vários mergulhos e as várias possibilidades como se fosse um terreno geológico, né? Freud, que gostava da arqueologia, tinha nessa prática, nem vou dizer nessa ciência, mas nessa praxis, a ideia de trabalho analítico. Ele vai desvelando essas camadas, ele vai percorrendo esses movimentos de colocação das fantasias. Essa é uma metáfora freudiana importante. Ele mesmo explicita, ele tinha a coleção de figuras, estatuetas que a gente visita, né, em Londres, em Viena, nas réplicas das coleções do Freud. E também ele tinha uma outra metáfora do eu, né, como uma cebola e suas várias camadas, das mais externas para as mais internas. E também, terceira e última metáfora, aquela ideia de uma cera, né? A gente nasce como se fosse uma cera quente, uma substância que vai se endurecendo e vai se solidificando, então no início ela é mais plástica, tem essa plasticidade maior do próprio aparelho psíquico. Então ele vai tendo suas várias dimensões. Por onde começar a estudar Freud? Olha, aí é uma ótima pergunta, né? Metodológica. Então, eu diria o seguinte, claro, o Freud tem um percurso lógico e cronológico da pesquisa dele, da vida dele. Então, ele começou lá, lembra? Charcot, enfim, é uma marca, você pode colocar na neurologia, como é que ele estava vendo aparelhos neurológicos de espécimes vivas e foi indo para o humano, para a linguagem. Aí ele foi para Paris, o Charcot, as histéricas, Viena, né, os anos 90 do século 19, 1890, a virada, Viena, Belle Époque, aquele rococó, aquela coisa das vanguardas do 20, tudo isso a gente pode ir junto e o Peter Gay vai junto. Então você vai num eixo cronológico e histórico e vendo o desenrolar dos conceitos, a episteme interna, como um conceito vai se desdobrando do outro. Pode ser uma linha, né? Que você tem basicamente o eixo do tempo. Mas a gente tem hoje o sistema, tá aqui, ó, como se fosse poliédrico, um sistema. Então, você também pode pegar aqui esse ponto que vai para lá, que você pode começar desse final, que depois você vai voltar para o início a posteriori. Você acha que é relevante, por exemplo, um texto como Construções em Análise, que é um dos últimos textos, para você bem entender o que está sendo colocado na interpretação dos sonhos, que é um texto de 1900. Então, você tem quase 40 anos de distância desse meio século que é a obra freudiana. Qual metodologia você vai usar para se aproximar? Você é livre, né? Você acha que Freud foi o maior revelador da mente humana? Olha, eu sou suspeitíssima, mas um dos grandes, né? Um dos grandes. E claro, eu não teria preconceito, a gente pode ler Sócrates, sem dúvida. Pessoalmente, eu diria que Sócrates é um grande... Sócrates ou Sófocles, ou Shakespeare, ou Machado, ou Clarice, enfim, vocês estão vendo que eu escapei, fui para a filosofia, fui para a literatura e também posso ficar nessa ruptura epistêmica que é o Freud. Por que é tão importante, de alguma maneira, a ideia de poder elaborar o conceito de inconsciente, né? Esse é o grande outro pilar da teoria freudiana, que é a ideia de pulsão. Essas são, vamos dizer,
duas grandes bases para fazer essa formulação do subjetivo. Porque falam que Freud está ultrapassado. Olha, eu vou dar uma, não é nem uma resposta, mas eu vou levantar uma bola aqui e vou arriscar, tô esperando, hein? Mas eu diria que quando você precisa dizer isso, é que tem alguma coisa que já está muito fechada, está muito defendida e precisa dizer que toda essa história de inconsciente é balela, porque a gente já descobriu, por exemplo, a bioquímica neuronal. A gente já descobriu a bioquímica molecular da gênese material, genética. Ou a gente já descobriu, terceira e última possibilidade causal que ganha aí, tá na moda, que os espíritos e que a transcendência podem te fazer ser o que você é, né? Então, tem sempre algo, olha que curioso, eu peguei coisas muito diferentes, né? A genética, uma certa neurologia, neuropsiquiatria, que é a corrente atual, século XXI, da psiquiatria que não é mais dinâmica em sua maioria, né? Então ela vai fazer estudos de neurotransmissores e psicofármacos que atuariam aí, ou os deuses e os demônios e suas transcendências. O curioso é que todas essas três teorias, essas três epistemes, elas tiram o sujeito da sua própria vida. Elas fazem uma não implicação subjetiva. Freud não está ultrapassado. Ele te convida a se implicar naquilo de que você se queixa. Vamos nessa? O que Freud quer dizer com mal-estar na sociedade? Esse é um texto que eu recomendo. Acho que se você tem que ler um dos textos sociais do Freud, né? Sociais no sentido que ele vai se ocupar com a cultura, né? Totem e tabu, psicologia das massas, mal-estar na civilização. Escolha o mal-estar para começar, né? Se você tem que escolher um, mas claro, leia todos, leia, enfim, os comentadores e vamos seguir. Por quê? Porque lá está colocado de uma maneira bem madura um pressuposto fundamental não só para a leitura freudiana da cultura, mas também a ideia de que na própria estruturação subjetiva a gente tem um grande embate que, para sintetizar muito aqui no nosso minuto de conversa, eu colocaria como o embate pulsão-recalque, né? O Freud sabe disso, ele está há décadas escutando isso e lendo isso na clínica e vendo os efeitos disso, os sintomas, né, os sonhos, os xistes e várias maneiras de retorno desse recalcado. O que ele vai ampliar nesse momento é a ideia de que a gente, como civilização, também faz essa operação de recalque. A gente precisa reprimir vários instintos, vários atos, vários comportamentos, isso que é civilizar-se, isso é inclusive a civilidade, né? A gente foi desenvolvendo talheres, a gente não pega comida nem com a mão, nem com a boca, né? Com a mão a gente pega, mas o tempo inteiro, algumas culturas até fazem isso, mas prioritariamente a gente, diferentemente dos animais, não leva a boca a comida. Então tem um vasto processo de civilização e de mediação, de controle do corpo, controle do comportamento e mediação com objetos, com normas, com regras, juridicização da vida, contenção, interdição, enfim, repressão. Qual é o resultado disso?
inevitável mal-estar. A pulsão não é livre, leve e solta para se exercer como ela quer. Aliás, quando ela faz isso, ela mata, né? Ela pode ser destrutiva, enfim. E hoje a gente tem uma questão aqui a qual não iremos nos furtar, que é a seguinte: por que falam que Freud está ultrapassado, né? Sem dúvida, o Freud viveu num certo momento histórico, né? Segunda metade do 19, primeira metade do 20, teve uma vida longeva, durou 80 e poucos anos e construiu uma obra seminal, muito importante e que a gente vem discutindo aqui, que é uma base fundamental como base mesmo, né? É onde você se embasa para fazer uma leitura do humano. A gente pode ter outras ferramentas e outras descobertas? Então vamos lá. A genética / genômica, as neurociências, enfim, descobertas de terapias moleculares, uma medicina mais personalizada, enfim, sem dúvida, a gente pode e deve, eu diria, ter muitos olhares que vão olhar a vida, né? Bios. Ou tem outras vertentes que vão dizer, bom, mas os espíritos e as forças transcendentais, eu vou deixar essa parte de lado, vou pegar uma outra camada que é essa das bios, né, das ciências biológicas, e vou pegar também as TCCs ou todo o campo das teorias comportamentais cognitivas. E a ideia de que você vá modulando o comportamento com técnicas mais ativas, você vai conduzindo, vai estabelecendo ou retirando comportamentos, né? A ideia de que você pode e deve fazer uma guia. O Freud, ele vai se afastar um pouco disso, ele não vai negar nem a biologia, nem eventualmente condicionantes possíveis do comportamento, mas a psicanálise não é isso, ela é uma outra coisa, porque ela parte de uma ideia de que a subjetividade, ela é sobretudo inconsciente. E o que te move, as pulsões, as paixões, as forças que atravessam a subjetividade, elas estão amarradas com a sua experiência e são atravessadas pelas linguagens. É esse o campo da psicanálise que não tem como ser ultrapassado, porque os outros campos, eles são laterais a isto. Como começar a ler Freud? Eu estou lendo a biografia do Peter Gay e depois já posso ler a Interpretação dos Sonhos? Ou é melhor começar por um livro menor? É bem interessante essa pergunta, né? Que é, bom, eu quero entrar num sistema, aliás, eu estou fazendo esse gesto assim como se fosse um campo bidimensional, um plano, mas talvez devesse fazer assim, né? É um edifício poliédrico, a obra freudiana e a obra de qualquer autor, né? São vários momentos de vida, são conceitos que começam aqui, se recusam, se negam, se retornam, voltam, né? Como é que você vai percorrer a ideia de fantasia no Freud, ou a ideia de inconsciente, ou o conceito difícil, complexo de pulsão, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque de fato a gente pode pegar esse edifício, pegar a unha, essa obra, quase de qualquer lugar, né? Então não tem regra, não tem assim, o livro é grande ou pequeno. A Interpretação dos Sonhos pode ser uma ótima entrada. O Peter Gay também, ele situa historicamente a obra, ele faz um vasto apanhado da história das ideias, história da cultura, o que é a Belle Époque, o que é Viena do fim do 19, o que é a queda do Império Austro-Húngaro, como é que a gente tem o século 19, as várias
matrizes do pensamento que vão gerar o conceito de inconsciente freudiano. Então, para quem gosta de situar o campo antes, ótimo. A interpretação dos sonhos também ótimo, é um livro grande, mas justamente ele conta muita história. Tem muito exemplo, tem narrativas, tem digressões. O Freud conta muito da vida dele, ele se coloca muito como o sujeito experimental com seus sonhos, partilha com o leitor, é um livro delicioso de caminhar. Você pode começar por um menor, você fala, vou ler o Mal-Estar na Civilização, eu quero ler o Narcisismo, pode ser também, é mais curto? É. Muito mais denso? Sim. Bastante problemático em alguns momentos, no sentido de tensões de força? Sim. Você começa e você faz o seu caminho, tem várias possibilidades. Boa sorte! Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui, assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.